Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje com mais um react ao programa da ESPN com todas as informações sobre Corinthians e Juventude. Essa grande vitória do Corinthians, nós vamos ver no vídeo de hoje todas as informações sobre ela, vamos ver opiniões técnicas e, é claro, os lances polêmicos do jogo. E quer saber o que deu? Fique até o final. Desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal e, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Muito bem, fã de esporte, linha de passe chegando com o Jean Oddi, com o Paulo Calçade, com o Vitor Birner, com o Pedro Ivo Almeida, com você e com a classificação do Corinthians à semifinal da Copa do Brasil, Calçade. Pois é, veio da desvantagem de 2-1, noite de festa, apresentação do Memphis Depay, né? O torcedor corintiano animado, com as perspectivas. Melhor do que tudo isso foi a classificação por 3-1, sem o sofrimento dos pênaltis, Calçade. O pacote para o torcedor corintiano, e boa noite a todos, boa noite. Foi completo, né? Teve apresentação, festa, capricharam, né? Estádio cheio. Festa, estádio lotado. É que isso aí é a única certeza. Sempre. É o maior percentual de ocupação da Série A no futebol brasileiro. E aí a Copa do Brasil está sempre cheio. E teve a vitória. E não foi uma vitória, assim, não é que não teve o sofrimento que... O mata-mata leva para isso, né? Mas não teve os pênaltis e tal. Mas teve a arbitragem. Sim, esse capítulo do Wagner Magalhães é um capítulo à parte para ser discutido, que ou o futebol brasileiro acorda ou algumas figuras vão enterrá-lo, né? Se bem que quem deveria ligar para isso não liga. É um negócio muito esquisito que aconteceu hoje. As arbitragens não foram boas. Mas o Corinthians passou, está em mais uma semifinal, mesmo na situação que se encontra. São dois sentimentos diferentes para o corintiano e principalmente comissão técnica e jogadores. Um é estar na semifinal da Copa do Brasil, que é uma fase já aguda, né, para possibilidade de disputa de título, e a outra é estar numa zona de rebaixamento que tem que trabalhar demais. Agora, esse ambiente todo, a vitória, que é um jogo com vitória, pode ajudar esse time a começar a ganhar os jogos que realmente os mais importantes, para não cair. Não adianta ser campeão da Copa do Brasil e cair para a segunda divisão. Isso não está na pauta. É verdade. Isso já aconteceu, inclusive. Terceira semifinal seguida de Copa do Brasil. Pedro Ivo, no começo aqui do programa, ainda soltou. Já imaginou se fosse organizado? Terceira semifinal seguida de Copa do Brasil, Vitor Birner. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Pedro, Jean, Calçade, aos fãs do esporte. Imagine se fosse organizado. Se fosse organizado, se tivesse com as finanças resolvidas, e obviamente isso não está na conta da atual diretoria, está na conta dela organizar o clube. Mas se não tivesse a dívida que tem e pudesse usar todo o potencial da marca, estaria brigando com o Flamengo pelos principais jogadores, teria um poder de investimento enorme, teria um time mais forte, teria mais estabilidade, teria uma base melhor, teria tudo que o Corinthians pode ter e não tem porque foi mal dirigido por muito tempo. E não é uma exclusividade do Corinthians, isso é uma coisa do futebol brasileiro. E mesmo assim, chega a outra semifinal de Copa do Brasil. Não foi um jogo maravilhoso, mas foi bem superior à Juventude. Soube aproveitar algumas ideias do Jair Ventura, principalmente quando ele recua demais o time. Está muito claro também que a equipe com o Ramon, por mais que ela oscile, por mais que ela ainda tenha problemas, ela é muito mais competitiva do que era antes do técnico argentino, e aí também tem a ver com os reforços. E eu, só para não me esticar muito no comentário inicial, vou dar o destaque, talvez a pior partida do Hugo no gol do Corinthians. Pois é, né? E um jogaço do Garro. Aliás, eu já queria partir para essa história do Garro mesmo. O Hugo, a gente fala daqui a pouco, concordo com você, né? No primeiro lance aí que a arbitragem acabou invalidando o gol do Juventude. O gol tem falha dele também, evidentemente. O que acontece, tá? Exatamente. Continua sendo um goleiro promissor, tem que ficar. Cássio falhava também. Não só estou falando do jogo de hoje, ponto. Sem dúvida. Sem drama. Sem dúvida nenhuma. Mas, enquanto o Depay ainda estava lá nos camarotes, né? Num dos camarotes, Jean Oddi, em campo, quem resolvia mais uma vez, né? Embora não tenha feito gol, mas um cara que resolve demais,
é justamente o Garro, né? Esse chute aí, inclusive, foi dele. Pois é, boa noite, William, boa noite, companheiros. É impressionante, né? É impressionante o nível de atuação do Garro, o nível constante de grande atuação. Muito. Porque uma coisa é o cara fazer um grande jogo e aí ficar 3, 4 jogos sem atuar bem e voltar a fazer um grande jogo. Não, o Garro joga bem praticamente todas as partidas do Corinthians na sequência, quando joga na sequência, e que bom nesse caso, né, para o Corinthians, porque eu não acho que escalar o time que foi escalado hoje seja contraditório por parte do Ramon Dias e tudo que ele falava. A gente está falando de um período em que paramos de ter futebol no Brasil, então eu acho que ele olhou e falou, não, agora, né, estamos falando de um jogo que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil e que vale muito do ponto de vista esportivo, do ponto de vista financeiro, então ele disse, aqui dá para escalar o time principal no jogo contra o Juventude para tentar garantir essa vaga e escalar o time principal também contra o Botafogo, porque acho que ninguém tem dúvida que o Corinthians vai com a força máxima contra o Botafogo. É óbvio que escapar da situação que o Corinthians se encontra no Campeonato Brasileiro é ainda a prioridade, mas assim, a vitória de hoje é muito grande, né? Porque ela chega, primeiro ela chega num ambiente de alto astral, principalmente pela chegada do Depay, mas não só pela chegada do Depay, também pelo que o Corinthians tinha jogado contra o Flamengo. Então nós estamos falando de jogos sequência em que o Corinthians produziu, em que o Corinthians agrediu, em que o Corinthians fez o que a gente não estava acostumado a ver tanto o Corinthians fazer. Então, acho que tem muita coisa boa nesse momento para o Corinthians. Óbvio que os problemas continuam todos lá, sejam os de ordem financeira, sejam os de ordem administrativa, esses problemas estão todos ali. Mas, especificamente, olhando para essas semanas, você fala de um Corinthians que consegue emendar 2 boas atuações, de um Corinthians que vai contar com uma série de novos reforços e vai poder contar com esses reforços no jogo de semifinal de Copa do Brasil, ou seja, dá para imaginar, de repente, um Corinthians diferente, um Corinthians melhor no jogo de Copa do Brasil em semifinal. E, claro, dá até para, de repente, esperar que esse bom astral, esse bom momento do Corinthians o ajude, e talvez isso seja o mais importante de tudo, o ajude a sair da situação em que se encontra no Campeonato Brasileiro. Claro que no final de semana a missão é duríssima, vai ser bem complicado conseguir ali, acho que um pontinho já seria para se comemorar. Bom negócio. Mas acho que assim, o momento, olhando para um recorte bem pequeno, né? Sim. O momento é de empolgação, o momento é positivo. Não sei se eu vou exagerar aqui. Eu posso acioná-lo? Claro. O senhor quer que eu ainda rode um pouquinho aqui, cozinhe um pouquinho aqui? Ele pediu para ser o último hoje? Não, tô escalado para participar. Que agora chegou a sua vez. Se você quiser, eu seguro um pouquinho. Não, vamos Tudo falar. bem? Tá? Tudo ótimo. Esse recorte aqui, esse pequeno recorte aqui, que o Jean falou, dá pra gente dizer que é o melhor momento do Corinthians no ano? Porque tem muita notícia boa e era difícil isso, hein, rapaz? William, boa noite a você, Calça, Jean, Billion, fã de esporte com a gente. Tô falando de ambiente, tá? De tudo. Futebol ali. É a melhor agenda, talvez. É a melhor agenda. Como se tentou, inclusive, a troco de, a gente vai saber daqui a algum tempo, a troco de quê e de quanto, tentar mudar a agenda, que era muito delicada da gestão. Agora, é o melhor momento de todos os tempos da última semana. É isso. O recorte é pequeno. Tem jogo complicado no fim de semana do Campeonato Brasileiro, tem mata-mata de Sul-Americana nos 2 próximos meses de semana, que a gente vai acompanhar por aqui. Só que é claro que o que fica muito fresco é o que acontece nesse momento. E eu acho que tem coisas interessantes que vão além da contratação do Memphis, que vão além simplesmente da virada pura e simples. A gente comentava aqui, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, que não se sabia como, claro, tem as 3 defesas do Hugo Souza, que não é algo típico, é muito atípico, mas o Corinthians ele avançando sem você conseguir explicar muito bem. E tinha uma questão que o Corinthians não sabia nem como ele construir os resultados. Hoje, quando a gente fala, sabe, do Garro, eu acho que a gente pode falar do Garro enquanto qualidade, do Thales Magno enquanto o cara que arrasta na marcação, do Homero que consegue jogar, do Corinthians que sabia como estava tentando construir um resultado no primeiro tempo, do Corinthians que insistiu no resultado no segundo tempo, inclusive faz o seu gol no momento que o Juventude, vale uma menção especial ao Juventude. O Juventude tentou jogar, não foi aquela coisa de adiar aventura, de se fechar, tentou jogar, e no momento até que o Juventude parecia respirar na pressão do Corinthians no segundo tempo, o Corinthians vai lá e carimba, faz o seu gol. Então, assim, é muito interessante o que se vê do Corinthians a partir do momento com bola. E aí você vai juntar
como tenta virar página, a contratação, um cara do tamanho do Memphis chegando, aeroporto, ele na Neoquímica. Isso tudo é muito interessante, mas acho que tem também algo a se falar sobre o Corinthians sabia como estava buscando esse resultado que conseguiu merecidamente hoje, William. É que o futebol não é matemático, né? Porque se fosse, a gente olharia o nível de investimento do elenco, olharia a qualidade dos jogadores do Corinthians e diria que o Corinthians não fez mais do que quase obrigação. É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo aqui pro canal, com todas as informações do Timão, com essa vitória incrível pra cima do Juventude, apertou, dominou todo o jogo e mesmo no primeiro tempo, tendo um gol ali um tanto quanto polêmico, por assim dizer, o Corinthians conseguiu levar, mostrou que o jogo do Corinthians é diferenciado. Todos aqueles que fizeram a sua parte em campo se encontraram muito bem. E agora fica a classificação do Timão. Só a torcida, só a comemoração. E é claro, deixe a sua opinião do jogo aqui no canal. Vamos falar sobre a polêmica do primeiro gol. E é claro, para você, como foi o jogo do Corinthians? Desde já, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Deixe o seu like, isso mostra que você está gostando do conteúdo. Se inscreva no canal para ficar por dentro das notícias do Timão. E se quiser receber em primeira mão as notícias assim que sair no canal, clique no sininho e seja avisado sempre que sair vídeos novos aqui do Timão. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!